Irmãos queridos, eu me considero um pregador conservador, porque entendo que quanto à liturgia, quanto ao estilo de culto, nós podemos sim ter algumas aberturas. Muitas coisas mudam, o contexto muda, e a gente tem que falar, às vezes, numa linguagem mais acessível. Mas quanto à palavra, nós precisamos ser seguros naquilo que nós afirmamos, naquilo que nós pregamos, crendo que os princípios bíblicos são inegociáveis. E a minha preocupação sempre, como pregador, não é agradar a A, B ou C, não é. Mas é falar a verdade, custe o que custar, mesmo que esta verdade seja um tanto incomum àquilo que estamos acostumados a ouvir, ou fira algumas tradições com as quais nos habituamos, mas que não têm validade bíblica. Hoje eu vou tratar de um tema polêmico. Por favor, não tire conclusões precipitadas. Eu começo hoje e eu termino quarta que vem. Não dá para esgotar esse assunto, apenas hoje. Começo hoje e concluo na próxima quarta-feira. Deixa para pensar o que você quer pensar na próxima quarta, quando eu terminar este assunto. Meu tema é esse aqui. Uma sessão espírita na Bíblia? Uma sessão espírita na Bíblia? E eu vou dar um corte em Davi. Por pelo menos 3 a 4 semanas não vou falar sobre Davi, porque eu preciso falar de Saul, o rei decadente, o rei enlouquecido. E nós vamos ver os momentos trágicos, caóticos, finais de Saul, que geraram a sua derrocada e a posterior ascensão de Davi ao trono. Vamos chegar com Saul agora no fundo do poço, no qual ele se encontrou, pela sua rebeldia, apostasia espiritual em relação a Deus. Então, momentaneamente, na nossa série de estudos sobre Davi, vou falar sobre Saul. Lembrem-se que estávamos no capítulo 30, na última semana, quando Davi, ele consegue retomar aquilo que havia perdido dos amalequitas. Vamos retornar, vamos voltar atrás na história bíblica para o capítulo 28 de 1 Samuel, para entendermos um pouquinho da queda de Saul. Vamos lá então. Você vai ler comigo, é um texto grande, é um capítulo grande, mas eu quero lê-lo todo e quero que você preste atenção. Leia, na verdade, apenas leia com os olhos, não fale, não recite nada. Quero que você pegue o texto na íntegra. Diz assim a palavra do Senhor: Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Samuel estava o quê, irmãos? Morto. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Quem foi que Saul expulsou? Os médiuns, os espíritas, os que consultavam os mortos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul estava distante do Senhor. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Olhe que homem incoerente. Ele massacrou, matou, assassinou várias médiuns, vários espíritas, vários necromantes. E na hora do desespero, mostrando a inconstância de caráter que ele tinha, ele recorre a uma médium para saber qual era a vontade de Deus. Eles disseram: existe uma em Endor.
Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: quem foi? Samuel. Samuel. Quando a mulher viu Samuel, olha a expressão, quando a mulher viu quem? Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher disse a Saul: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso o chamei para dizer-me o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã, grave isso, amanhã, você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de quem? Samuel. Suas forças haviam se esgotado, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. 1 Samuel 28, do 3 ao 20. Eis aqui um dos textos mais polêmicos, paradoxais da palavra de Deus. Quando no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, tivemos uma noite de debates acerca desse texto, e o couro comeu, que quase teve tapa no meio da sala de aula entre os seminaristas. Uma questão básica, fundamental, que perpassa em relação ao texto. Essa é a questão básica que a gente tem que responder. Saul se comunicou ou não com o espírito de Samuel? E aí? Saul se comunicou ou não com o espírito de Samuel? Vamos fazer uma enquete aqui? Sinceridade, sem problemas. Quem acha que Saul de fato se comunicou com o espírito de Samuel, de acordo com a leitura? Levanta a mão aí. Quem acha que não? Levanta a mão. Está dividido o plenário. Está dividido, mas ninguém vai brigar não, tá? Vamos analisar esse texto a partir de alguns setores, a partir de alguns estágios. Primeira parte. Parte 1. As evidências. Vamos ver as evidências. Já houve bastante polêmica acerca dos eventos registrados neste capítulo 28 de 1 Samuel. Eu quero que você fique ligado. A minha palavra de hoje não é uma palavra inspirativa, é uma palavra técnica, é uma palavra de conhecimento. Fica ligado nisso.
para você não perder o fio da meada. Nesta passagem de 1 Samuel 28, o primeiro rei de Israel, Saul, já nos últimos dias de sua vida, pede para uma necromante, uma consultora dos mortos, uma médium, invocar o espírito de Samuel. Saul quer pedir conselhos a Samuel, apesar de Samuel, ainda em vida, ter se recusado a falar com ele. Aparentemente, de acordo com a passagem, Samuel aparece e se comunica com Saul, confirmando aquilo que já havia sido profetizado, que Deus se virou contra Saul e passou o seu reinado a outro, no caso Davi. A polêmica se levanta na interpretação dessa passagem em relação à possibilidade de se comunicar ou não com os mortos. Alguns acreditam que de fato Saul falou com Samuel, outros acreditam que não. Dos que acreditam que Saul não falou com Samuel, há quem diga que Saul foi enganado pela necromante, pela pitonisa de Endor, pela médium. Outros afirmam que foi um espírito enganador, talvez até um demônio que conversou com Saul. Evidentemente, uma das preocupações dos intérpretes é com a possibilidade de reconhecer que a comunicação com os mortos é possível. Não dá, a Bíblia condena. Como é que vai abrir uma exceção? Como é que vai abrir um precedente de ter uma consulta espírita bem no meio das Escrituras Sagradas? É uma coisa irracional, é uma coisa ilógica, segundo a interpretação fundamentalista. Nessa noite, eu vou te apresentar os indícios que nos levam a crer que de fato Saul falou com o espírito morto de Samuel. Já te falei que meu objetivo aqui não é agradar a ninguém, mas é ser bíblico o máximo possível. E eu serei bíblico como tenho sido até hoje com vocês. Em seguida eu vou apresentar evidências para confirmar esta conclusão. E semana que vem eu vou examinar no que isto implica, quais são as consequências de eu afirmar que de fato Saul conversou com o espírito de Samuel. Então vamos ver algumas evidências? Repito, não é o que o pastor Júlio diz, não é o que você pensa, é o que a palavra diz. Atenção, cara pálida, não se perca, esquece celular, está tudo aqui, tá? Você vai poder acompanhar tudo aqui. Vamos lá, primeira evidência. Qual é a nossa primeira evidência, igreja? A evidência mais convincente de que Saul de fato se comunicou com o profeta morto Samuel é o testemunho da própria Bíblia. Nós vamos ver esta evidência com uma análise do próprio texto da passagem que nós lemos agora, 1 Samuel 28. Às vezes, os intérpretes esquecem um dos princípios básicos de interpretação, o exame detalhado do texto. Eu tenho que aprender a detalhar o texto. E como resultado, alguns começam precipitadamente a atribuir, sem fundamento, palavras ou conceitos ao texto que jamais existiram na Bíblia. Na nossa análise da palavra, nós vamos ver que, através de um exame objetivo dessa passagem, em qualquer tradução, vamos ver várias traduções, verificaremos que de fato Saul se comunicou com o espírito do falecido Samuel. Vamos voltar para o contexto. A passagem começa com Saul movido pelo medo, à procura da médium, da pitonisa de Endor. Os filisteus juntaram um grande exército contra Israel. E no início da passagem em questão, Saul começa a perceber que ele vai perder a guerra. A batalha já está vencida para os filisteus. Ele pede para a médium, para a necromante, chamar Samuel, o profeta que já estava morto.
Samuel o havia guiado antes, mas o deixou depois que ele desobedeceu ao Senhor. 1 Samuel 15, 26, vamos lá comigo. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Isso aí, quando Samuel estava vivo ainda. Capítulo 15 de 1 Samuel. Numa sessão espírita digna de um filme de terror, Saul se junta com a mulher, quando ela tenta trazer de volta para esta vida o espírito do falecido Samuel. Assustada com a aparição do ser que ela invocou, a mulher grita, diz a Bíblia. O que eu entendo disso? A mulher era uma picareta, uma mentirosa, vivia de falsas consultas espirituais, e de repente, alguma coisa aconteceu na verdade. Nem ela acreditou, ela se assustou, ela deu um grito, quando viu um espírito sair das profundezas da terra. Quando a mulher descreve o homem que ela vê, Saul entende que é Samuel. Vamos ver essa passagem na versão clássica, na versão antiga do texto, vamos lá? Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Olha a expressão do texto clássico, da edição revista e corrigida, revista e atualizada. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aí é que está a questão, até fiz questão de sublinhar. Alguns intérpretes da Bíblia se prendem a esta parte aqui. Entendendo Saul que era Samuel. Como se o resto do relato fosse apenas descrever aquilo que Saul entendeu, aquilo que Saul compreendeu, que ele pensou que tinha visto. Então diz o seguinte: ó pastor, não foi Samuel coisa nenhuma, está aí a explicação, ó. Entendendo Saul que era Samuel, ele pensou que fosse. Essa é a fuga de muitos intérpretes para poder explicar essa palavra aí. Só que tem um problema, irmãos. Tanto antes quanto depois, o relato bíblico segue no formato do restante de todo o livro de Samuel, dando a entender que o que está sendo contado, de fato aconteceu como está ali. Em nenhum momento, se liga em mim, olha para mim, em nenhum momento, nos versículos seguintes, há qualquer indício de que aquilo que é relatado venha a ser fruto apenas da imaginação de Saul, ou que a mulher o tenha enganado. Não há mais palavras como entendeu, imaginou, descrevendo o que aconteceu. Por exemplo, abra a Bíblia aí, quero que vocês abram a Bíblia aí, 1 Samuel 28, para poder conferir o que eu estou falando. Abra a Bíblia aí, 1 Samuel 28, 1 Samuel 28, liga o celular, pode ligar o celular aí, liga a sua Bíblia no celular, pode ligar, que agora não é mais abrir a Bíblia, é ligar a Bíblia, né? Mudou tudo. 1 Samuel 28, amém? Ou misericórdia? Eu estou vendo gente procurando 1 Samuel no Novo Testamento, pede Apocalipse, misericórdia, misericórdia, hein? No versículo 15, se liga aí, vai para o versículo 15. No versículo 15, por exemplo, quando a palavra é dita acerca da primeira declaração do ser que apareceu, o versículo não diz assim, ó: aquele que Saul pensou ser Samuel disse, ou aquele que Saul entendeu ser Samuel falou. Como é que está aí? A Bíblia diz o que aí?
Samuel disse a Saul. Estas palavras são as mesmas nas versões Almeida e Atualizada, Almeida e Corrigida, na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica, e é uma das melhores versões da Bíblia em português, e a NVI, que é a versão que eu gosto de usar, apenas diz assim, ó, Samuel perguntou a Saul. Ou seja, pode olhar aqui para mim, as principais traduções em português dão a entender que aquilo que é relatado se baseia em fatos verídicos. Portanto, não há evidências no texto que apoiam a interpretação de que Saul se confundiu ou que a necromante, a médium, o tenha enganado. Mais ainda, versículo 12, vai para o versículo 12 aí. Logo no versículo 12, nós vemos o primeiro indício de que aquele que apareceu foi de fato Samuel. Está o que aí? Vendo a mulher a quem? A Samuel. O texto não diz, entendendo a mulher que era Samuel, ou pensando a mulher que era Samuel, ou a mulher fez de conta que era Samuel, mas vai direto, vendo a mulher a Samuel. O texto bíblico é claro, a mulher viu o profeta morto. Isso fica claro no português da versão Almeida Revista e Atualizada. E em seguida todos os versículos que tratam do ser que apareceu, chamam-no de Samuel. Versículo 15, Samuel disse a Saul. Versículo 16, olha aí. Então disse Samuel. Versículo 20, olha aí para o versículo 20. Saul foi tomado por grande medo por causa das palavras de quem? De Samuel. Embora seja difícil para alguns aceitarem, eu sei que tem gente aí que está assim pensando, esse pastor é um herege e escondeu isso por 5 anos da igreja. Fogueira no pastor Júlio. Embora seja difícil para alguns aceitarem, é preciso perguntar, pergunta básica. Quem é que a Bíblia diz que a mulher viu? Versículo 12. Samuel. Quem é que a Bíblia diz que falou com Saul? Versículos 15 e 16. Samuel. E a Bíblia diz que Saul foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Versículo 20. Está aí. De acordo com a própria Bíblia, a mulher viu Samuel. Segundo a Bíblia, Samuel falou com Saul, e foram as palavras de Samuel que Saul ouviu e temeu. Olha aqui para mim. Se a Bíblia diz que foi Samuel, quem aqui tem autoridade maior para negar esta afirmação? Quem aqui tem condições de ir contra esta afirmativa tão contundente? Não tem como. Alguns alegam que aquilo que apareceu, ligue-se nesse argumento que eu vou levantar agora. Se liga nesse argumento. Alguns alegam que aquilo que apareceu foi um espírito maligno ou enganador. Mas nas Sagradas Escrituras, quando um profeta falso, ou espírito maligno, ou enganador está atuando, a própria palavra revela a natureza desse espírito. Sabia disso? Quando é um espírito de mentira, quando é um espírito demoníaco, quando é um espírito de engano, a própria palavra diz qual é a natureza desse espírito. Vamos ver isso aí? Juízes 9, 23. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Espírito maligno enviado pelo Senhor. Vamos lá. 1 Reis 13, 18. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava o quê? Mentindo. A Bíblia diz que ele profetizou uma mentira. Mais um texto para tirar essa dúvida. 1 Reis 22, 22, 23. De que maneira, perguntou o Senhor? Ele respondeu: irei
e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. A que conclusão eu chego? É a seguinte: no caso do evento realizado em 1 Samuel 28, a Bíblia nunca chama aquele ser que apareceu de um espírito enganador ou de um demônio mentiroso. De fato, a Bíblia sempre chama aquele espírito de Samuel. Ponto final. A Bíblia explica a própria Bíblia. Podemos debater, discutir, se seria justo ou lógico Deus permitir Samuel voltar para falar com Saul. Mas no final temos que decidir se vamos basear nossas conclusões no nosso raciocínio, na nossa lógica, ou naquilo que a própria Bíblia, que é soberana, diz. Neste caso, a Bíblia diz que quem apareceu e quem falou foi Samuel. Quem é que é apto para falar contra a afirmação da própria Bíblia, nesse caso? O primeiro tipo de evidência, então, a evidência da própria Bíblia. Foi Samuel que falou. Segundo tipo de evidência, a evidência do ser que apareceu. A evidência do ser que apareceu. O ser que apareceu a Saul nunca fala nada contra a palavra do Senhor. Pelo contrário, o ser simplesmente confirmou tudo que Deus havia profetizado a Saul. Este ser dificilmente poderia ser um espírito enganador, pois só confirmou aquilo que a palavra de Deus dissera até aquele ponto. Observamos ainda que este ser que apareceu falou de coisas que somente Samuel e Davi sabiam. Se essas coisas eram sigilosas ou não, ninguém sabe ou pode afirmar. Mas é claro que o conhecimento deste ser, deste espírito, é compatível com aquilo que poderíamos esperar de Samuel. Não foi um ser contraditório. Terceira evidência, a evidência da profecia do ser que apareceu. A evidência da profecia do ser que apareceu. Se liga nisso. O ser que aparece a Saul profetiza que Israel seria derrotado pelos filisteus e que Saul e seus filhos iriam morrer logo em seguida. Esta profecia acaba se realizando. Em 1 Samuel 31, 3 capítulos depois, nós lemos sobre a derrota de Israel para os filisteus e sobre a morte de Saul e seus filhos. Assim nós compreendemos que este ser sabia não somente do passado de Saul, mas também de coisas do seu futuro. Alguns pensam que não foi Samuel que estava ali, porque parece que houve um erro na profecia. Alguns tentam encontrar um erro na profecia. Por exemplo, está lá no texto, quando Samuel diz: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Amanhã. Parece que demorou mais de um dia para Saul e os seus filhos serem mortos. Não foi logo no dia seguinte. Então dizem: ó, errou, não foi de Deus, foi uma profecia mentirosa. Não, irmãos. A palavra amanhã, escute isso, tanto no grego quanto no hebraico, pode significar outro dia, um dia imediato, mas pode significar também um dia incerto, ou seja, um período próximo, um tempo que não está tão distante, um tempo indefinido. Se ligou nisso? Tanto no grego, a língua do Novo Testamento, quanto no hebraico, a língua do Velho Testamento, o termo amanhã se refere a um dia depois do outro ou a um período de tempo indefinido que pode não ser o amanhã literal. Então não temos aqui nenhum problema. Outra dificuldade que alguns tentam levantar é que aquele ser disse que Saul e seus filhos morreriam amanhã na batalha. Mas olha o que acontece, vamos lá? Segundo Samuel 2,10, bem depois da profecia, comigo.
Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, entretanto, seguia Davi. Olha aí, o ser não disse que os filhos dele iriam morrer com ele? Esse aí ficou vivo, ó, e ainda reinou por 2 anos. Logo, ele foi um mentiroso, foi um espírito enganador, demoníaco. Irmãos, a profecia é dirigida a todos os filhos de Saul que estavam com ele naquele momento de encontro com a necromante. Saul tinha muitos outros filhos que não estavam com ele na batalha, dentre eles Isbosete. E mais, não significa que todos os filhos iriam morrer, mas de modo geral, aqueles que estavam ali naquela consulta espiritual realmente morreram. Então a gente não pode se apegar a esses detalhes, porque esses detalhes não confirmam nada sobre a mentira da profecia que alguns tentam enxergar. Vamos avançar. A evidência de outras traduções e textos antigos mostram que de fato foi Samuel quem conversou com Saul. Existe uma tradução católica chamada Vulgata Latina de Jerônimo, uma das traduções mais famosas do mundo, onde no versículo 15 está assim: disse, pois, Samuel a Saul. Mais adiante, na Septuaginta, ou melhor, adiante não, um pouquinho antes, porque a versão católica latina, ela é depois da Septuaginta, que era a Bíblia que Jesus usava. A Bíblia que Jesus usava era a Septuaginta, uma versão traduzida do hebraico para o grego. Está lá, ó. 1 Crônicas 10, 13, vamos ver isso aí? Essa era a Bíblia que Jesus usava. Por isso Saul morreu pelas suas transgressões cometidas contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, que ele não guardara, porque interrogara e consultara uma necromante. E o que diz depois? Quero ouvir de você, do que diz depois? A versão dos 70, ou a Septuaginta, a Bíblia que era usada pelos apóstolos no tempo de Jesus, fala assim: e Samuel, o profeta, o respondeu. Não fala que foi um espírito enganador. Tem um livro apócrifo chamado Eclesiástico, que é incluído nas traduções católicas. Ele diz o seguinte, olha aí: depois disto, Samuel morreu e apareceu ao rei, predisse-lhe o fim de sua vida e levantou a sua voz de debaixo da terra, profetizando para destruir a impiedade do povo. Não temos esse livro na nossa Bíblia protestante, mas há na Bíblia católica, versões antigas. Última evidência, quinta. Os dicionários de grego e hebraico mais atuais confirmam a comunicação com Samuel. 2 citações de 2 dos maiores teólogos da história do cristianismo. Vamos lá. A primeira, pode sair, com Colin Brown. Uma ocorrência da necromancia se menciona na história da visita que Saul fez à médium em Endor. A história da médium em Endor, que fez subir o espírito de Samuel, não lança dúvidas sobre a realidade daquilo que aconteceu, mas claramente condena a aventura. Um livro que está aí, das edições Vida Nova, que é uma das maiores editoras no Brasil. Outra citação, vamos lá. A palavra Ob refere-se claramente àqueles que consultavam espíritos, visto que 1 Samuel 28 descreve uma destas pessoas em ação. A famosa pitonisa de Endor era uma Ob. Embora Saul tivesse proibido feiticeiras e mágicos, ele consultou um deles. Disfarçando-se, pediu que a médium trouxesse Samuel dentre os mortos. Ela foi bem sucedida e, embora ele tenha se queixado de ter sido perturbado, anunciou a Saul as más notícias.
um dos maiores comentários na língua portuguesa. Usei muitas vezes no seminário para fazer algumas pesquisas. É claro que nenhuma obra de tradução, de interpretação secundária, como dicionários ou comentários, podem servir para nos dar a palavra final. Mas nós devemos respeitar a palavra de peritos, de estudiosos, de gente colegiada de fato, e considerar com todo respeito as suas conclusões. Quando obras como estas aqui citadas concordam com todas as outras evidências apresentadas, principalmente na própria palavra, nós temos motivos suficientes para crermos que a nossa interpretação, com base no fato de que realmente foi o espírito de Samuel, é uma interpretação confiável. Finalizando então a minha palavra de hoje. Primeira conclusão, vou chamar de conclusão preliminar, porque eu vou fechar na próxima semana. O texto de 1 Samuel 28 nos leva a concluir com segurança que o espírito do falecido profeta Samuel de fato se comunicou com Saul. Podemos não compreender como Deus permitiu que algo desta natureza pudesse ocorrer. Podemos estranhar o evento em si e as implicações, as consequências dessa passagem, quando a palavra proíbe tantas vezes a comunicação com os mortos. Mas a nossa interpretação da palavra tem que se basear, repito, enfatizo, corroboro, não naquilo que nós entendemos como lógico ou aceitável para nós, mas naquilo que a própria Bíblia afirma. A chave do entendimento bíblico está na própria Bíblia, regra básica de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Na próxima semana eu vou ver com vocês quais são as implicações deste texto. É preciso refletir sobre os eventos relatados em 1 Samuel 28 e sobre os mandamentos e proibições para se consultar os espíritos no restante da Bíblia. Se uma passagem fala de algo que outras passagens condenam, o que Deus quer falar conosco? O que Ele tem a nos orientar? Qual deve ser a nossa lógica? Se de fato Saul se comunicou com Samuel, nós podemos entender então que a comunicação com os mortos é permitida? É incentivada pela Bíblia? Ou será que Deus fez algo extraordinário, baseado na sua soberania, nos seus propósitos insondáveis, e não nos cabe questionar os seus feitos? Vamos examinar estas e outras dúvidas na semana que vem. Que Deus nos guie, nos oriente, para que possamos entender integralmente o conselho, o desígnio, a palavra que o Senhor nos deu para a nossa vida e sustento.